Seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou Renata Braga e o tema de hoje é os desafios de escalar o negócio e como o marketing é essencial nesse processo. Uma pesquisa recente mostra que cerca de 70% das startups brasileiras não sobrevivem aos 5 primeiros anos. E para conversar sobre esse assunto, eu conto aqui com a presença do Rodrigo Araújo, que é especialista em estratégia de funil de vendas da Digital Comunicação, e o nosso super convidado especial, o Marcelo Salum, que é CEO e fundador do Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo. Sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui no Papo Digital, ok? Primeiro, antes de tudo, eu quero conhecer a trajetória de vocês dentro desse universo de vendas e varejo. O Rodrigo, que está aqui toda semana nos ensinando sobre vendas, e eu quero também que vocês compartilhem as experiências que vocês têm dentro desse universo. Mas eu quero começar aqui com o nosso convidado, Perfeito. O Marcelo, que eu quero que você conte aí para a gente como é que foi essa trajetória dentro da área de vendas e de varejo, Marcelo. Perfeito, vamos lá. Primeiro que, há alguns anos atrás, meu pai cismou que eu tinha que fazer um curso de Senai, né? Eu tinha que ser operador de máquinas e ferramentas. Eu fui lá, fiz esse negócio e mal terminei o curso, que era para 2 anos, para mim durou 1 ano e meio, que eu encurtei, por causa que eu vi que não era o meu negócio, não era a minha praia. E aí eu parti logo para a área de vendas, comecei numa loja de roupas, vendendo algumas marcas famosas na época, e isso com 17, 18 anos, né? E logo em seguida, 6 meses depois na loja, o dono me falou assim, ó, você vai ser o gerente da loja. Então, assim, comecei assim, aprendendo na raça mesmo, aprendendo na coragem. E a venda sempre fez parte do meu negócio, ela sempre fez parte do meu dia a dia. E dali em diante, a minha trajetória toda sempre foi na área comercial, né? Ocupando alguns cargos, funções, chegando a diretor comercial de algumas empresas. Mas logo depois dessa experiência, eu fui para São Paulo. Nisso eu morava em Pindamonhangaba, que é no interior de São Paulo. Fui para São Paulo e comecei a trabalhar numa agência de publicidade, trabalhei durante 4 anos, onde nós vendíamos espaço publicitário, né? E aí foi uma experiência bem interessante. E depois eu comecei a criar novos horizontes, procurar novos horizontes. Eu fiz parte do projeto da DirecTV, lançamento da DirecTV no Brasil. Então nós lançamos esse sistema que hoje é um sistema de satélite que é hiper conhecido, mas alguns anos atrás ele era algo muito incipiente. Passei pela PepsiCo, no relançamento da PepsiCo no Brasil, como supervisor de vendas. Depois eu fui para a Directel, já como diretor comercial, e aí comecei a escalar dentro dessa área mais de gestão e estratégia. Quando, num determinado momento, vim conhecer Manaus para ficar 15 dias, e depois desses 15 dias eu estou aqui há mais de 15 anos, vamos dizer assim. Né? Como eu já Como eu já aqui e estou aqui. E eu vim para cá, minha área sempre foi área comercial, mas sempre me convidaram para dar palestra, treinamento, enfim, Senac de São Paulo, depois Senac do Amazonas. Nós ajudamos a fundar aqui a Universidade de Tecnologia do Varejo e sempre nessa trajetória. E aí me convidaram para fazer parte do time da Hansons, não sei se eu posso falar aqui, mas... Não, fica à vontade. E lá eu cheguei a ser diretor comercial e tive ali cerca de 400 pessoas, né, no meu guarda-chuva, e nós conseguimos escalar o negócio, chegamos a ser 19 lojas, mais de 1.100 colaboradores, sendo 400 área comercial. Logo em seguida fiz parte do projeto de lançamento da LG no Brasil, que ela começou a ter lojas e quiosques com produto smartphone. E a partir dali eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou pegar tudo isso e vou fazer que alguns negócios possam se tornar escaláveis. E foi quando nós fizemos o rebrand da nossa empresa, que está completando esse ano 25 anos, e ela se tornou Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo. Então a minha trajetória foi bem assim voltado para o cliente, dentro do negócio, e a gente tem algumas coisas interessantes para compartilhar com vocês. E aí são mais de 20 anos, né, Marcelo? É isso. Eu não gosto muito de falar isso, senão as pessoas... Você viu aqui agora, né? As meninas entraram, aqui, então assim, isso entrega, né? Então assim, eu fico meio... né? Vamos levar para o lado da experiência. Do lado da né? experiência. Mas são mais de 20 anos, é uma área que eu penso que a área comercial ela nunca vai deixar de existir, a área de vendas. Verdade. E ela tem muita conexão, e aqui a gente vai conversar com o marketing, né? Não dá para você desassociar vendas e marketing, não dá para você hoje desassociar vendas de informação, não dá para você desassociar do que diz respeito hoje à tecnologia da informação. Então, assim, está muito próximo, tudo muito junto. E, além disso, eu penso que o vendedor, né? Que as pessoas depois mudaram para executivo de vendas, consultor de vendas, né? Foram criando aí uma série de nomenclaturas, mas essa profissão
ela nunca vai deixar de existir, né? Semana passada eu estava assistindo uma entrevista do Eike Batista, que teve toda uma trajetória, Sim. foi preso, então, mas o cara, assim, a cabeça dele é voltada para a venda. Ele está desenvolvendo alguns projetos sensacionais, né? De fertilizantes que, assim, eu estava lendo depois a respeito, vai revolucionar o mercado. Então, eu penso que a área de vendas ela precisa sempre ter essa questão do ser humano, por mais que a tecnologia seja importante, por mais que você tenha todo um aparato de negócios fazendo parte de informação, mas o ser humano, olho no olho, sempre vai ser importante, vai fazer a diferença. Perfeito, maravilhoso. E você, Rodrigo? Conte aí pra gente um pouco da sua trajetória também na área de vendas. Cara, tudo, acho que assim, vou voltar mais no tempo, como o Marcelo deu a deixa aí, que ele foi lá no fundo do baú puxar. Eu tenho, assim, uma história engraçada com vendas, porque um dos meus primeiros trabalhos foi numa empresa da família que a gente tinha de segurança patrimonial, olha isso. E eu era responsável por catalogar as empresas do distrito para ligar e conseguir reuniões. Eu estou falando aí de 20 anos atrás, tá? Eu era guri. O meu primeiro emprego da minha vida foi fazer isso. Aí, depois acabei desvirtuando daquilo, fui para tecnologia, tive um momento de negócios com música e tudo. E aí, nesse momento, começou a venda. Uhum. Eu vendia cota de patrocínios para shows de rock. Olha isso, olha a loucura. E consegui realizar alguns shows vendendo. Eu, cabeludo, ainda tinha cabelo nessa época, né? Cabeludo. A área comercial deixa a gente assim, tá? A É, gente começa a perder o cabelo. Ainda bem tal. que eu saí antes do... Saiu antes, né? E aí, tudo passou, o bichinho da publicidade me picou e eu tive, assim, comecei na carreira como criativo, depois de 5 anos comecei a galgar ali áreas mais executivas, cheguei a ser diretor de uma das maiores agências daqui, e aí fui empreender, tive um negócio de consultoria, mais essa parte de brand, e acabei assumindo uma cadeira de gerente executivo na segunda companhia de farma do Brasil, cuidava de 1.480 lojas, quase 300 pessoas também no meu guarda-chuva, só de marketing, diretamente ali na sede 150 espalhadas pelo Brasil. Então, foi uma oportunidade muito legal e, cara, o varejo respira venda. Apesar de eu estar numa cadeira de marketing, varejo respira venda e não tem muito o que você falar. Venda é o fim, né? É a finalidade. O marketing é o meio, a venda é o fim, né? E aí, depois dessa experiência ali com o varejo farma, eu vim para o varejo alimentar, já aqui no Amazonas de volta, né? O varejo farma que eu trabalhei foi em Fortaleza, agora eu vim aqui para o Amazonas, trabalhei no varejista aqui, né? Acho que no terceiro maior varejista aqui da região. Também na cadeira de marketing, mas eu cuidava de trade e gerenciamento de categorias lá também, então era um pouco mais gente, mas no final do dia, venda, né? Tudo em torno de venda, né? Seja vender para a indústria, seja facilitar o acesso à venda, seja organizar a experiência do cliente dentro de uma gôndola para que ele compre mais, ou seja, venda. No final do dia, toda a minha trajetória foi ou ajudando a vender ou vendendo. No final do dia, acho que venda acaba sendo a gasolina que move o mundo. Porque, na verdade, a gente hoje está muito... É uma onda, né? Aproveitar o espaço. Onde estamos, né? Mas, assim, é uma onda que tudo hoje se chama ecossistema, né? Então, a área comercial ela é um grande ecossistema de vendas, onde você tem o back-office, onde você tem ali o front, onde você tem os canais online e físico, e tudo isso conversando para que o marketing junto com isso, né, acelerando o negócio, trazendo leads, né, para que você possa concluir e chegar no cliente e colocar para ele uma jornada, uma esteira de compra e, consequentemente, uma jornada factível para esse cliente. Então, tudo acaba dentro desse ecossistema. E algumas coisas vão mudando a nomenclatura, mas o cerne é o mesmo, né? E eu sempre falo que o cliente está no centro do negócio. E isso não pode ser uma falácia, isso tem que fazer parte do dia a dia. Eu sempre falo isso lá para o meu time, que independente de qualquer coisa, a gente tem que entregar para o cliente. Ele é a pessoa mais importante do negócio. Isso não pode ser só um tema de palestra, não pode ser só um quadrinho na parede. Isso tem que ser, tem que ser o propósito da empresa. Quando você coloca o cliente no centro do negócio, você vai trabalhar todos os entes para que a gente consiga ofertar a melhor experiência para esse cliente. E tudo isso é venda. Então, desde a mocinha que recepciona, ou desde a hora que entra uma ligação no televendas, desde a hora que você recebe uma mensagem no WhatsApp, tudo é venda. O cafezinho, né? E vai muito além do que isso. Hoje nós temos aí todo o componente sensorial para que possa organizar essa jornada e interagir mais com o cliente. Essa
essa questão que você traz, assim, do cliente no centro, ela é muito importante. E eu acho que cruza muito com a nossa metodologia aqui na Digital de criação de conteúdo e estratégias, né? Eu sempre brinco com as meninas aqui que a gente sempre fala de dores, desejos e desafios de quem? Do cliente, do nosso cliente, né? E a gente, toda a nossa visão sobre como cria conteúdo, como a gente cria engajamento, se aproxima, ela é focada na pessoa. Eu falo bastante assim, quando vou falar sobre vendas, cara, o cliente não quer saber quantas a tua empresa tem. Ele quer saber do problema dele. Fala dele primeiro. Depois ele vai te perguntar. Depois vai ter um momento que você vai falar de você. Mas primeiro você fala do problema dele. Você fala como é que você vai resolver o problema dele. Aí sim você vai chegar nessa etapa. Mas, Rodrigo, tem um detalhe. Eu estava fazendo uma análise essa noite. Nós estamos na feira. Tá tendo uma feira em Manaus, que é uma feira de supermercados, que é a Mads Big Show. E nós estamos com um stand lá. E ontem, assim, muitas pessoas nos procuraram para falar com o Marcelo Salum, né? E eu falei, cara, eu nem sou famoso, eu nem faço questão disso, né? Mas, assim, e não é pelo Marcelo, é pela experiência do Marcelo, né? Então, assim, hoje o cliente, ele está cada vez sendo mais seletivo aonde que ele vai investir. É verdade. Então, ele fala assim, olha, peraí, em qualquer área, tá? Eu vou trazer minha empresa para um momento de consultoria, onde eu quero entender melhor o resultado, onde eu quero entender melhor o número, onde eu quero tracionar meu negócio. Aonde que eu vou investir isso? Você tem aí, né, grandes companhias fazendo aí, grandes players fazendo alguns trabalhos bem interessantes, mas às vezes está muito distante da realidade nossa local. Aí ele olha para o ambiente, do nosso ambiente aqui local, né, regional, ele fala assim, peraí, quem que eu tenho aqui nessa prateleira? Ele está buscando quem tem experiência, quem tem credibilidade. Então, assim, acaba que ele está buscando entender para onde que ele vai levar o dinheiro dele, mas tem que ter tradição, tem que ter confiança, tem que ter credibilidade. E aí, assim, quando ele começa a perceber isso, ele começa a se abrir, e aí entra no que o Rodrigo falou, daí ele começa a falar assim, a minha dor é essa, minha necessidade é essa, é isso que eu preciso, e você fica até assim, um pouco, eu não sei se é assustado a palavra certa, mas com muita responsabilidade da carga de necessidade que o cliente coloca para você. É a mesma coisa quando a mulher vai comprar um sapato, né? As devidas proporções, mas a mulher ela quer um sapato que atenda à expectativa dela, que quando ela for sair para festa ela possa ficar o maior tempo possível em pé, que aquilo traga para ela uma sensação de conveniência, que tenha ali conforto. E tudo isso você não compra em qualquer esquina. É verdade. Você não compra em qualquer esquina. E não é só o produto. Você entra num shopping center, entra numa loja, dependendo da forma como as pessoas te abordam, você fala, não, aqui eu vou ficar e aqui eu vou ter uma experiência boa. Ou então você vira as costas e vai embora. E, infelizmente, o empreendedor, o lojista, o empresário que investe nisso, às vezes ele não está ali para acompanhar todo esse processo. E é onde que acontecem os grandes deslizes e acaba que afasta o cliente. E em qualquer negócio eu penso que é da mesma forma. Então, se você não tem essa conexão, se você não coloca efetivamente o cliente no centro, treina o time, prepara o seu time para isso, você não vai conseguir, né, traduzir isso em negócio, traduzir em vendas. Você pode ter o melhor marketing do mundo e muitas vezes acontece isso. O marketing traz para você o cliente, né, ele coloca na porta, como diz, na porta do gol, coloca ali na porta da sua loja, coloca ali o lead quente e o cara não sabe fazer, né, porque não está treinado, não está preparado. Então tem que ter uma conexão e aí todos os stakeholders ali do negócio têm que estar dentro dessa filosofia de entender que o cliente tem que estar no centro e ele tem que proporcionar uma experiência boa que vai muito além da água e do café. É verdade. Até aproveitar que eu já tive uma experiência de entrar numa loja para comprar um sapato e sair de lá com 4, por conta do atendimento, da forma como eu fui tratada. Isso faz muita diferença. Mas eu quero aqui aproveitar toda essa bagagem que vocês têm aqui nessa área de vendas e varejo, e eu quero entender com vocês o que é escalar um negócio de verdade. Como é que é esse processo? Porque a gente sabe que significa expandir, né, de forma estratégica e sustentável, porque não adianta a gente começar e não sustentar. Então, eu quero entender com vocês como funciona todo esse processo. Por favor, Marcelo. A gente desenvolveu uma metodologia que eu acredito em algumas coisas. Então, a gente lê bastante e acaba que a gente vai para a prática, né? E a gente tem algumas imersões internacionais que a gente acaba vendo isso e falando, é isso aqui. Então, eu acredito em 3 pilares para vocês que negócio. Primeiro, ele precisa ser algo ensinável. Você precisa conseguir ensinar o seu time sobre aquele produto, sobre o serviço. Né? Quem não conhece o produto não vende nada, né? Não conhece o produto, então tem que ser algo ensinável. Segundo, tem que ser algo replicável. Você precisa conseguir replicar isso daí, senão você não cria escala, né?
E precisa ser algo valioso, tem que ter valor. E valor é diferente de preço. Assim, eu estou falando coisa muito básica, coisa que você entra na internet, você vai ler isso. Mas o grande X da questão é você colocar isso em prática. Então, replicável. Como que eu vou replicar isso aqui? Você imagina que, será que o meu time está preparado para esse engajamento? Será que o meu time está disposto a estar comigo nessa jornada? Primeiro ponto, eu preciso replicar isso dentro de casa, para depois eu poder abrir a porta e colocar isso lá fora. Segundo, eu tenho condição, capacidade de ensinar. Além de ensinar, eu tenho processo e procedimentos documentado para que as pessoas possam, a hora que ele precisar, ir lá e buscar aquela informação, ou está tudo na minha cabeça. Porque isso se torna algo empírico. Né? E esse empirismo traz aí um monte de experiência infundada, que aí você vai ver um monte de coisa que não é certo, o cara não consegue ficar de pé e fecha a porta. Hoje nós temos mais de 90% das empresas que fecham nos primeiros 2 anos de abertura. Isso não é dado do Marcelo, isso é dado do Sebrae, você vai em qualquer site. Primeiros 2 anos de empresa, 90% das empresas fecham. Por quê? Por causa que não consegue criar uma cultura organizacional. E, por fim, esse negócio você precisa ter valor. O que é valor? Né? O que é valor? Como que eu estou... qual que é a experiência que eu estou oportunizando para o meu cliente? Tanto no canal online ou offline. E aí entra um novo conceito, que é a estratégia omnichannel, onde você consegue criar um ambiente de negócio em qualquer ponta, conversando com o marketing, conversando com as redes sociais, conversando com a loja física, conversando com o marketplace, e você definitivamente proporcionar ali uma escala de experiência para o cliente, onde ele consiga se dar bem em todo mundo, a qualquer hora e a qualquer tempo. Eu penso que é isso. Com certeza, acho que eu acredito muito numa visão de escala. Tem níveis, né? Você tem do 0 para o 10, 0 para o 1, do 1 para o 10 e do 10 para o 100, né? E assim, muitas acaba que eu tive experiência tanto do 1 para o 10 quanto do 10 para o 100. E a diferença não é muita. Uhum. A lógica, ela é a mesma. É lógico, o exercício de você escalar um negócio do 10 para o 100 é muito maior do que do 1 para o 10, né? E aí hoje, dentro do nosso contexto de marketing, de como que a gente usa marketing para ajudar esse cara a escalar, e não só a companhia como um todo, mas às vezes escalar a venda de um produto. Acontece muito um erro, uma coisa muito clássica, assim, olha, eu quero vender, a gente tem um cliente concessionário, eu quero vender carro, quero tantos leads, beleza, vou lá, coloco o lead. Aí a pessoa não está pronta para atender, não atende, aí se frustra, acha que o problema é o marketing. E assim, isso é um erro. A pessoa não tem um processo comercial estruturado. E o outro erro, que na minha visão ainda até antecede isso, é você não preparar uma oferta, que seja, como é que você fala do seu produto? Aí trazendo, por exemplo, assim, cara, você tem um negócio de contabilidade, por exemplo. Eu tenho um parceiro que é um mentor, ele tem uma empresa de contabilidade e ele tem um produto super complexo que nem ele às vezes consegue explicar isso de maneira simples. Eu falei, cara, você precisa corrigir tua oferta. Aí ele falou, pô, Rodrigo, eu não entendo por que não vende, porque é muito bom e tá barato. Cara, mas tu não tá sabendo explicar para mim, que eu tô aqui do teu lado. Tu é o dono, imagina o cara, o teu comercial. Qual que é o processo de vendas? Com quantas pessoas ele fala por dia? Quantas reuniões ele faz por semana? Quantos fechamentos ele tem no mês? Qual que é a previsibilidade de toda essa estrutura? Entendeu? Mas antes disso, de falar do processo comercial, a gente precisa falar da estruturação da oferta. Qual que é a história de vendas daquele produto? Como é que eu quebro as objeções? Como é que eu gero valor na história de vendas? Entendeu? E aí sim, estruturar uma boa oferta que amarre tudo isso e consiga... E aí sim, depois que eu tenho uma oferta, aí que entra o marketing, porque eu vou pegar e vou fazer publicidade daquela oferta, né? É lógico que estruturar produto também é um pilar do marketing, mas quando eu falo da relação agência-empresa, a gente tem essa dor muito grande, sim, porque o marketing na nossa região, ele não é muito profissionalizado. Isso é uma dor muito grande, né? A dor dos nossos clientes. Às vezes eu tenho conversado com vários empresários e eles falam assim, cara, eu não sei por ir, eu não sei o que eu faço. Eu contrato a pessoa para ser minha gerente de marketing, mas ela não faz, por exemplo, eu estava conversando num grupo sobre forecast de vendas. Tá, beleza. Você faz isso, você tem... A pergunta era essa, qual é o teu forecast de venda e tudo. E aí, nesse contexto, a gente já tá, cara, mas você não tem previsibilidade disso, sabe o como, sabe o que você precisa fazer para você chegar lá, e não tem. E aí passa por essas dificuldades para que a gente coloque
o tempero da escala. E organizando o meu pensamento, eu penso assim, cara, estrutura uma boa oferta, organiza teu processo comercial e otimização constante dos canais de aquisição de lead. Então, eu falaria 3 passos, né? Primeiro, você vai lá, organiza a tua oferta. Isso pressupondo que tudo que você hoje já foi feito, Sim. né? Eu peguei o depois, né? Você fala, beleza, organizou, validou o produto, tem cultura, é replicável, ok. Então, agora, como é que eu faço para vender isso para ter escala, né? E aí, organiza a oferta, pega ali, estrutura teu processo comercial de uma forma que você consiga não só vender com eficiência, mas ter previsibilidade e escala naquele processo, entendeu? Então, a forma como você organiza as etapas daquela venda, elas vão te dizer se o produto tem escala ou não. Mas eu vou dar um passinho mais, voltar um pouquinho mais, sabe, Renata? Que a gente está falando aqui, e parece que é uma coisa assim muito teórica, né? Uhum. Mas quando a gente vai para o dia a dia, é que acontece o seguinte: as empresas, elas não fazem o básico bem feito, né? Esse básico bem feito passa por um processo de organização interna. Então você precisa ter, por exemplo, um sistema de gestão onde você consiga saber o que tem no seu estoque. Isso é muito importante. Seja produto ou seja serviço. Você tem o seu serviço desenhado? Se você tem isso desenhado, qual a sua demanda que você consegue atender? Ponto, né? Se você capacidade operacional. Se você vai para o varejo, né, e aí eu falo varejo de modo geral, seja uma loja de sapatos, seja uma drogaria, seja uma loja de peças pesadas, independente. Você tem um sistema de gestão, o empreendedor fala assim, é caro. O que é informação que vai dar para ele poder de decisão, ele acha que é caro. Por causa que ele está acostumado com um monte de pacotinho free que tem na internet e que ele acha que aquilo ali é o suficiente. Não é, porque você tem dados. Vendas hoje é mais informação do que qualquer outra coisa. Marketing, você pode ser o melhor, o cara mais criativo. Sem informação você não faz nada. Então a informação está no centro do negócio. Então você tem que fazer um pouquinho a lição, vir um pouquinho para trás. Meu negócio está organizado, eu tenho os processos sobre isso, eu tenho um sistema de gestão, eu consigo entender qual que é o perfil do meu cliente, qual que é a persona que eu vou atender. Eu consigo saber qual que é a frequência de compra, qual que é a recência de compra. Eu consigo entender, por exemplo, se o meu negócio se ele tem uma mudança muito rápida de linha de produto, isso aí está ancorado de tal maneira que eu não vou deixar isso, não vou gerar desperdício, esse produto não vai ficar obsoleto no meu estoque. Então são coisas simples que acabam não acontecendo. Se você olhar um pouquinho da porta para fora, como é que é o meu sistema de logística e entrega? E aí todo mundo aqui em Manaus, eu me sinto manauara, tá? Eu falei, contei uma história, mas eu me sinto manauara. Faço parte desse jogo aqui. Nós, muitas vezes, você chega, por exemplo, numa concessionária de peça de carro, qualquer que seja, qualquer marca, e deu um problema no seu carro e você vai fazer a manutenção, fazer lá a revisão. Eu não tenho peça. Demora 30, 40 dias para chegar. Você vai no Mercado Livre e chega para você em 3 dias. Qual que é o mistério? Alguma coisa é logística, é um problema operacional, é um problema de competência. Né? Então, assim, a gente precisa dar um passinho atrás. Saber como que eu estou gerindo o meu negócio para o cliente. Porque o discurso do que eu falei, que ele é lindo e maravilhoso. A gente pode escrever um livro aqui. Eu sento aqui, escreve um livro, vai ficar lindo. Agora, e na prática? Verdade. Como é que bota isso para rodar? Como é que eu coloco isso para rodar? Então, é um passo muito anterior. Né? Nós fizemos uma experiência, por exemplo, com uma camisaria, que quando nós entramos lá, tinham 25 colaboradores, hoje estamos com 55. Ele saiu ali de uma escala que hoje fatura 10 vezes mais do que ele faturava, tá? Mas a primeira coisa que eu cheguei lá e falei assim para os empreendedores, falei assim, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu tomo conta aqui da produção. Eu falei, o senhor quer que eu lhe ajude? Então o senhor não pode mais ficar na produção. Não, mas vai parar tudo, então eu não posso te ajudar, porque o senhor tem que vir para o estratégico, né? Eu cheguei na esposa dele e ela ficava no caixa. Pessoa formada em marketing, administradora formada em marketing, uma cabeça genial de criatividade. Eu falei, por que a senhora fica no caixa? Ela falou assim, porque senão vão me roubar. Eu falei, não, a gente vai criar procedimento, que a senhora vai checar no final, e eu preciso que a senhora saia daí para a gente fazer esse negócio rodar. E a partir daí a gente começou a organizar os processos, procedimento, colocar cada pessoa dentro da sua caixinha e entender qual que era o público-alvo. Quando você se organiza internamente, quando você cria um sistema de gestão, você tem informação, você organizou internamente, aí você vai saber qual é a sua persona. Nós tínhamos um produto que ele tinha um ticket baixo, e aí a gente começou a entender o seguinte, não, eu quero triplicar o meu faturamento em 2 anos. Tá bom, então para onde a gente vai?
Então, eu tenho que buscar um outro tipo de produto para ter essa demanda. Senão, a gente vai ficar aqui trocando dinheiro. E a gente entendeu naquele momento que ele tinha que migrar de um segmento para outro segmento. E no começo é muito difícil, né? Você tem que trazer assim, e é uma questão de validação, principalmente no papel de consultoria, né? Você tem que estar o tempo todo provando que aquilo dá certo, né? Ainda mais para pivotar o negócio. Para pivotar o negócio, né? Tem uma série de coisas. Então, assim, acaba que aí a gente começa com validações e a pessoa começa a ver, é isso. Aí depois fica muito mais fácil você implementar. Então, na prática, você organiza-se internamente, gera um sistema de informação, traz uma cabeça boa de marketing. Na época, gastava uma fortuna em marketing, sabe? Mas ele estava dando tiro de bazuca. E ele queria acertar, todo mundo, não acertava ninguém, né? Estou falando de maneira muito simples, né? E hoje nós temos que ter um marketing mais assertivo. Qual que é a minha persona, qual que é o meu cliente, qual que é o meu público-alvo? Isso daí, o Rodrigo sabe melhor do que eu. Quando você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Né? Acho que a premissa básica, e eu falei isso assim recente numa palestra que eu estava fazendo sobre como que você organiza a tua história de vendas, é muito simples, cara. Tu tem um produto, uma xícara. Eu posso vender essa xícara de diversas formas diferentes. Vai depender do para quem. O como, ele não pode vir antes do para quem. E isso é um erro clássico, que aí vem aquela coisa, não, todo mundo assiste TV, então eu vou botar a mídia na TV. Não tá dizendo que a TV é ruim, a TV ela tem um propósito específico na jornada do negócio. Você precisa fazer awareness, cara, preciso fazer com que as pessoas saibam que eu existo. Ok, mas aí tu já tem que ter todas as jornadas de aquisição estruturadas para que esse awareness acelere aquelas jornadas. Aí, beleza. E aí, quando você não faz isso, você, primeiro, tu coloca, aí tu começa a errar, né? Se tu não sabe bem para quem, os comos não vão importar. Você, cara, tem dezenas de estratégias que a gente pode usar para chegar naquela venda, para vender a caneca. Porém, se eu não souber para quem, eu posso gastar um rio de dinheiro e não vender. E aí tem muito da maturidade do mercado que eu falo bastante assim, que a gente... E um dos motivos da gente ter criado esse podcast, da gente produzir tanto conteúdo sobre marketing, é que a gente precisa educar o mercado. O mercado, ele precisa entender que de fato é marketing. O empresário médio da região, ele precisa ter acesso a esse conhecimento de uma forma que ele consiga tomar melhores decisões no negócio dele. Então, assim, se a gente começar a repetir bastante, cara, tu precisa olhar para quem é teu público antes de fazer qualquer coisa. E eu até falo assim, sabe quanto tu vendeu por canal esse mês? Todo mundo que eu faço essa pergunta fala, não, então para de fazer tudo e começa a fazer só o que você consegue medir. Porque senão, não adianta. Perfeito. Se você começar a fazer, pessoal, cara, todo mundo tem que fazer rede social. Cara, peraí, não é todo mundo. Não é assim. Tu tem que dizer o que você vai conseguir medir e fazer o que te dá previsibilidade de receita, fazer o que dentro da tua estrutura tu consegue absorver com consistência. O pior erro que qualquer empresa pode cometer é começar ações de marketing e parar. Começa, passa e para. A falta de consistência, ela gera uma desconexão enorme com o público. Então, cara, você não faz nada, mas digamos assim, tu não posta nunca, mas uma vez por semana você vai lá e entrega um valor. Talvez demore muito mais tempo para você conseguir ter escala, mas se você religiosamente entregar aquele valor naquele dia sempre, para você vai conseguir ter um efeito de conversão. E quando você multiplica isso para todo dia, para várias vezes por dia, religiosamente, sem errar, falando da mesma maneira, com consistência, falando com o teu público, né? É que aí tem esse erro também, que você falou muito bem, né? Quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Todo mundo, aí você vê a trendzinha no Instagram, daqui a pouco o médico fazendo dancinha, que foi o que é crítico, né? Você tem muito isso, você vê vários erros crassos de posicionamento de empresa, né? Na tentativa de surfar uma onda, você que não acaba é sua. pegando um caixote, né? Essa onda não é sua. E aí eu penso também que dentro desse contexto todo, e aí entra o que eu falei um pouquinho anteriormente, mas vai convergir com o que você está colocando, quer saber o seguinte, como é que eu estou operando para me escalar, como que eu estou operando, como que eu estou oficializando os meus canais, né? Quais são os meus canais? Como que eu estou integrando aqui o meu canal on e off?
Eu sei, primeiro, eu sei quais são os meus canais, eu já defini esses canais, eu já criei ali um script de atendimento, eu criei uma jornada, eu criei uma atratividade, e muitas vezes não, porque está todo mundo querendo fazer o que todo mundo faz. Né? E assim, a receita de bolo, não tem receita de bolo. Eu costumo dizer para o meu cliente, eu falo assim, não, mas você já fez lá, por que você não faz aqui? Eu falei, não, não faço aqui. Sabe por quê? Porque acho que não é a mesma coisa. Não, mas é o mesmo segmento, não é a mesma coisa, é outra cultura, é outro produto, é outro negócio. Né? E a gente vai aprendendo isso. Hoje eu atendo uma empresa que é uma empresa mais antiga do Amazonas, né? Ela tem 111 anos. Tem uma cultura, né? Ela tem um produto que, entre aspas, ele é commodity. E a gente acabou de fazer um lançamento de uma linha de produto muito nova, muito recente. O que você vai conversar com o seu representante comercial, com o seu RCA, com o seu vendedor, sendo que ele tem ali uma tradição, né? Que ele tem gente lá que está vendendo há 30 anos o mesmo produto. Aí você fala assim, não, agora mudou. Mudou a embalagem, mudou o peso, mudou, agora você vai vender um outro. Então, assim, você precisa Agora entender. Tem que vender mix também. Tu não pode vender só esse aqui que é o É isso, carro-chefe. então assim, e para onde é que eu vou colocar isso? De repente, esse sujeito aqui, ele vai continuar vendendo esse produto, que é commodity. E eu vou ter que ter uma outra equipe para vender essa nova linha. E está tudo certo, está tudo bem. E Esse é o aproveitar, jogo, né? e aproveitar que o Marcelo ele colocou aqui uma situação da qual você querer escalar o negócio sem estar organizado. E eu estive em uma situação exatamente assim, onde eu queria promover ofertas de alguns produtos, mas o estoque totalmente desorganizado. E a gente ouvia os funcionários do estoque falarem, poxa, precisamos de uma gestão, precisamos de uma ferramenta que nos auxilie nesse processo. Então era muito complicado, às vezes eu tinha que ir ali à mão para pegar a oferta, confirmar e, enfim. Mas trazendo tudo isso que vocês colocaram aqui, eu queria conversar com vocês sobre alguns erros que acontecem na hora de escalar o negócio. Até algo que o Rodrigo já até colocou aqui sobre a validação da oferta. Mas eu quero entender, Rodrigo, quais são os principais riscos de tentar escalar o negócio sem validar a oferta? Então, e como é que isso pode comprometer o crescimento a longo prazo dentro desse processo? Você pode... A gente vai voltar um pouco, eu sei que você pontuou algumas coisas, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso. Assim como você tentar correr antes de andar pode causar sérias cicatrizes, você tentar escalar sem validar a tua oferta é a mesma coisa. E não só validar a oferta, né? Acho que tudo que o Marcelo colocou aqui é extremamente importante do ponto de vista organizacional, a parte de estrutura, os teus processos e tudo, mas trazendo para a ótica, para a nossa ótica de marketing, a validação da oferta ela é essencial e extremamente negligenciada. Cara, eu não consegui, eu enxerguei já poucos negócios na nossa região e até durante a minha carreira que tinham essa questão de estrutura de oferta bem feita, que conseguiam fazer uma boa história de vendas, sabe? E às vezes o produto é bom, mas tu não sabe explicar ele, entendeu? Aí o que acontece? Tu não vende. E nem escala, né? Porque você não vai conseguir vender. E às vezes, pô, beleza, tu passou da etapa de não vender. Tu tem uma oferta média. Aí tu vai e tu vende. Só que tu não consegue vender aquilo em escala, porque é muito difícil vender. E aí, acaba que por não olhar por esse momento de validar ofertas, tem uma ferramenta que eu acredito ser muito importante, que é ter um mapa de objeções para cada produto seu. Qual que são as objeções visíveis e as não visíveis? Quais são as objeções ocultas, né, que a gente fala? Cara, aqui a gente faz esse exercício. O meu time de vendas faz a cada ligação, a gente tem um checklist que ele precisa preencher quais foram as objeções daquela reunião. E como a gente grava a reunião, tem uma IA que analisa, a gente também pega insights disso. Então, eu falo assim que a cada semana a gente fica melhor do que a última semana que passou, porque a gente está ouvindo o cliente. Eu falo, não interessa se esse cara não vai comprar, me interessa saber por que ele não vai comprar. Perfeito. Entendeu? Então, essa mentalidade está trazendo resultados para a gente. A gente cresceu exponencialmente, está dobrando de tamanho o time, entendeu? Em intervalo de um mês, depois que a gente implementou de fato o processo. Então, e a gente está validando a oferta, né? A gente não está no processo de escala, a gente está validando a oferta. Então, a importância de fazer isso é essencial. Quando a empresa acaba não se atentando nessa etapa de validar a oferta, o marketing fica difícil, o comercial vai reclamar, aí vai ter picuinha, o cliente não vai comprar, acha uma coisa e é outra.
Então, pode-se dizer aí, cara, que, sei lá, eu vou atribuir 60% dos problemas que acontecem na venda pela má construção da oferta. Penso que possa ser que sim. Possa ser que sim, mas eu penso que tem outros atores envolvidos nesse negócio, né? Um erro que eu vejo de fundamental importância a gente olhar é a falta de preparo do time, né? As pessoas acham que todo mundo vai fazer tudo e está tudo certo, né? Então, eu acredito que cada colaborador, primeiro que ele precisa saber o que fazer e como fazer e quando fazer, né? Então, isso daí tem que estar muito bem alinhado. A partir do momento que você define o que ele vai fazer, precisa ser treinado para aquilo. Quem não conhece produto ou serviço não vende nada, absolutamente nada. Ele é apenas mais um número, que ele se torna entediante, que ele se torna cada vez mais um fardo, ao invés de ser uma moeda de crescimento. Então, eu tenho que primeiro treinar as pessoas. Outro erro que eu vejo que assim, que acontece demais é você não dar valor à informação. Falo aqui agora há pouco sobre informação, mas informação é primordial tomar de decisão. Então, e essa informação, ela precisa ser informação correta, né? E uma outra maneira é que ninguém mede nada. Então, eu escuto muito assim, bastante, muito, demais, né? Isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Eu falo isso, as pessoas ficam chateadas, porque assim, não, mas eu faço muita coisa. O que é muita? Eu fiz bastante. O que é bastante? Né? Eu tenho que ter métrica. E aí entram os KPIs, indicadores de desempenho que eu tenho que ter, né, em toda a organização, principalmente ali olhando, né, no pulmão da empresa, que o pulmão da empresa, a meu ver, é marketing e vendas, né? Um te auxilia, o outro vai e faz o gol, né? Um arma a jogada, o outro vai lá e faz o gol. É isso aí, né? E aí você tem aqui a defesa para te dar toda a segurança. Então, se você não tem os KPIs, como que você vai conseguir escalar algo? Você não sabe para onde você vai. Porque assim, eu vendi bastante, eu vendi muito. O que é muito? Qual que é o tempo de entrega? Eu acho que... Então, assim, tem muito amadorismo. Então, acho que esse amadorismo, atrelado aí à falta de informação, e ao mesmo tempo você não conseguir medir isso, são erros que acontecem no dia a dia e que acaba que começa a negligenciar o negócio, e aí fica todo mundo dando volta, né? Fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. As empresas estão assim, a grande maioria está assim. E aí ela se contenta com o que é o mínimo, né? E aí está todo mundo falando assim, a gente está faturando, está pagando a conta, tá bom. Eu acho muito pouco. Né? Você está trocando dinheiro, você está fazendo um exercício de estar próximo ao caos e ao mesmo tempo você está segurando ali numa boia para você sobreviver. Será que é isso que é o negócio? Penso que não. Então, escalar o negócio vai muito além disso. E sai do discurso desse... a gente tem alguns coaches, marqueteiros aí na internet, que eles prometem, não, você vai do 0 ao 100, né? Do 7 ao 700. É um negócio, é muita maluquice. Você não vai acontecer nada disso se você não tiver, claro, aonde você está, para onde você quer ir, se você não tiver dados concretos, se você não tiver um plano de negócio, se você não tiver um planejamento estratégico, se você não mensurar tudo isso e se você não validar a oferta para que você possa entregar o produto certo para a pessoa certa. E com os canais de vendas organizados, né, e aí você precisa entender, por exemplo, será que eu preciso estar no marketplace? Hoje eu quero ter um e-commerce, né? E aí tem algumas coisas que a gente pode trazer para discussão, como, por exemplo, será que o produto que está na loja física ele tem que ir para o digital? Faz sentido, né? Se faz sentido? Vamos lá. Pergunta para todos nós aqui. É mais rápido, é mais ágil você comprar no digital ou no físico? Físico. Não, mais rápido, mais ágil, a entrega, a velocidade de entrega. É no digital. Digital. Eu ia falar digital, fiquei entre... Não, é digital. Eu digo depende da entrega, né? Por exemplo, se a gente está falando de um iFood, é mais rápido você estar na sua casa. Não é só o iFood. Imagina qualquer geral, né? coisa. Se tivesse uma logística rápida... Qualquer coisa, você consegue... A jornada de compra ela é muito mais rápida quando você olha para o digital. Não. Sim, né? E mais escalável mais também. escalável. Eu consigo, enquanto loja física, concorrer com a velocidade do digital? Não consigo. A gente tem a comparação aí da Saraiva, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer para o cliente o que a gente está trazendo, que é o novo conceito, que é o slow retail. Varejo lento. Quando você entrar na loja, Renato, tem que te proporcionar a melhor experiência. Quando
É muito mais fácil você pedir no iFood é muito mais ágil o iFood ou é muito mais prazeroso você estar no Sim, restaurante? a experiência A conta. experiência. Então, assim, qual é a experiência que eu estou te ofertando? Agora, se a experiência que você faz em qualquer restaurante for a mesma, você vai falar, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da minha casa? É muito mais rápido, Exatamente. chegou aqui e acabou. Né? Então, como que eu estou tratando a experiência? E aí eu penso que a experiência do cliente tem que sair desse discurso bonito e tem que ir para a prática. Treinamento visual, né, as questões sensoriais, é o ambiente, a loja, o restaurante, o espaço físico tem que se tornar um palco de experiência, onde as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade. E aí, Você vai para o salão de beleza e você quer, além de você ficar mais bonito ou bonita, você quer ter uma experiência, você quer ter uma conveniência. Você quer fazer tudo no mesmo local. Verdade. Né? Você não quer, eu corto o cabelo no lugar. Não, você quer fazer do mesmo local. Unha, Agora, cabelo. mas será que a experiência está sendo agradável? Às vezes você vai lá e fala assim, nossa, a moça que faz o meu cabelo ela é sensacional, mas a manicure, Não gostei, não vou em gostei. outra. Aí eu vou no sábado com a minha prima em outro lugar. É verdade. Então, assim, será que a gente está preparando essas pessoas? Será que a gente está... Como que eu estou olhando para o meu ambiente, o meu pau de atração, como que eu estou tratando? Mas aquela história de servir, né? Você tem que saber servir a Saber pessoa. servir, né? E aí a gente está trazendo esse conceito novo que a gente viu agora na última NRF, que é a maior feira de varejo que aconteceu lá, que é o slow retail. Então, tipo assim, varejo lento, vamos acomodar coisas. Deixa o digital, né, voar ali, que eles estão ali pronto para isso mesmo. Tem tecnologia, tem velocidade, tem logística, vamos embora. Aí eu tenho que saber, será qual o produto que eu quero estar no digital ou que eu quero estar no físico? Não ter as duas coisas. é uma coisa muito importante que a gente pode fazer a alça disso, trazendo para a ótica do marketing, é o seguinte, além dessa experiência, e uma coisa que é muito clássico que as empresas acabam não se atentando é a voz. Cada empresa ela tem uma voz, como ela se comunica na internet, como ela se comunica no rádio, como ela se comunica na loja, como funcionário. Qual que é a voz? Será que essa voz ela é única? Se você só fizer isso, um exemplo que eu gosto muito de dar, não sei se você já conheceu, o lanche do Careca Lindo, Sim. que todo cliente é lindo. E ele fala, e aí, meu lindo, qual é o salgado que você vai comer, qual é o suco que você vai beber? Então, ele pegou a menor unidade de entrega de marca possível e repetiu isso tantas vezes que, para qualquer pessoa que mora em Manaus, se você perguntar, provavelmente vai ter um recall muito forte da marca dele. Então, assim, cara, quanto que as empresas hoje estão preocupadas em criar essa lembrança de marca na cabeça dos seus consumidores? E aí, pensando com a cabeça de marca, eu fico assim, cara, o que eu tenho de único que eu posso repetir várias e várias e várias vezes até marcar a cabeça daquele cliente? Eu preciso ter um share of mind dele. Como é que eu atinjo isso? Né? Então, como é que eu faço? Quais são os passos que eu preciso dar para, por exemplo, num varejo, para entregar isso? Né? Qual que é o padrão de atendimento? Aí passa pelo que você falou. Por isso que eu digo que amarra, eu tenho aqui uma coisa para fazer. Como faz? Cara, se não tiver pessoas, não faz. Eu tenho essa tendência aqui. Mas como faz? Se não tiver pessoas, você não vai entregar. E é a mesma coisa do ponto de vista de você trazer o marketing para o jogo da escala. Tem elementos que não são mídia. As pessoas confundem isso. Cara, trabalha com marketing, então tu faz comercial, né? Eu falei, também. Mas, além disso, cara, você precisa olhar produtos, você precisa olhar... eu digo assim, que praça não é só mais o local que você vê, tem a praça digital. Como é que tá o teu site? Ele é rápido, ele não é rápido? Ou, por exemplo, como é que é o processo de compra dentro do teu site? A experiência é boa? É fácil? Tem dúvida? Se tiver dúvida, tem alguém para responder? Tem suporte? É a mesma coisa, o cara quando vai na tua loja não tem alguém para explicar para ele quando ele tem dúvida? No teu site precisa ter. E eu já tive a oportunidade de inventar alguns e-commerces e de participar ativamente da parte de marketing do segundo maior e-commerce de farma do Brasil. Então a gente, investia mais de 10 milhões de reais em mídia todo mês, pra você ter noção. Quando eu cheguei lá, o e-commerce era 1,2 do share do faturamento global, o canal, digital. E, sei lá, 2 anos depois, a gente deixou isso em 12,8%. Então, a escala foi absurda. Porque quando você pode parecer que não, de 1 para 12 é pouco, mas aí a gente está falando de milhões de reais em venda. Fora que você está implementando uma cultura nova.
Cara, pré-pandemia não se tinha cultura de pedir remédio pela internet, era muito raro. Sim. Pouquíssimas farmácias tinham, o varejo, farma não tinha, a indústria já era bem, a indústria ela sempre vem primeiro, né? Ela carrega ela implementa, ela tem mais corpo, tem mais dinheiro para gastar e segurar ali a aderência de um canal. E quando a gente traz isso para a escala do marketing, o que foi que a gente fez de diferente? Nada, a gente só pegou e repetiu a mesma coisa várias vezes até colar. Né? Você repete, e aquilo começou a ter aderência. Lógico, com várias otimizações em cada pedacinho da engrenagem, que é o que de fato faz você ter um crescimento sustentável. E aí, vindo para esse lance, cara, por que a voz única ela é importante? E talvez mais importante do que você ter uma boa oferta. A consistência ela é o elemento fundamental de crescimento de marcas. Eu chamo isso de rotina e disciplina. Né? Consistência para mim é rotina e disciplina. Rotina e disciplina. Você precisa, olha, eu posto 3 vezes por semana. Você tem que postar 3 vezes por semana. Você entrega conteúdo, mas tem que ser aquilo que é consistência. Vai não gerar pode negociar, rotina, né? E disciplina. Rotina e disciplina. Você vai criando uma audiência, a sua audiência ela fica esperando. Por exemplo, eu estou fazendo uma experiência que eu comecei a achar interessante e eu comecei a adotar. Todos os dias de manhã eu posto a minha agenda. Legal. Todo dia. E aí tem dia que eu não posto. Hoje foi um dia. Já teve umas 4 pessoas. Cadê a agenda? Você não está fazendo aconteceu alguma coisa? E gente que não é do meu círculo. Interessante. Se aconteceu alguma coisa, você está viajando, está de férias, assim, é uma coisa simples, mas a pessoa fica esperando. Conexão, né? Que é uma você conexão, você estabeleceu gera uma conexão. ali com Você o gera uma seu conexão. público, É né? isso. E agora falando sobre um outro erro que ocorre dentro desse processo de escalar o negócio, é não alinhar o marketing e vendas. E aí a gente tem um dos erros mais graves. Então, Marcelo, por que a sinergia entre o marketing e vendas é tão essencial para escalar esse negócio? E como é que esses dois, né, pilares aí, tanto o marketing como a venda, eles podem utilizar os mesmos dados para ter essa conexão? Deixa eu trazer um pouquinho da minha experiência aqui, Claro, que eu acho que é por importante. favor. Quando eu cheguei na Hansons, o meu negócio era gerente de novos negócios. Então, todo produto, serviço que eu ia buscar, eu passava pelo comitê. Tinha o marketing e tal. Né? E aquilo tinha que ter uma validação. Então, eu era bombardeado, no bom sentido, no sentido de provar que aquele produto ele era importante para o negócio. Quando a gente foi implementar, por exemplo, lista de presentes, poxa, a gente já tinha alguns players que tinha isso, que fazia sucesso, a gente tinha números e tal. Pernambucanas, à época, era um dos maiores players que mais vendia lista de presentes no Brasil. E aí, quando a gente fazia isso, aquilo parecia uma coisa meio que, poxa, não estão validando o meu projeto, né? Depois de um certo tempo, não é o seu projeto, o projeto da companhia, né? Marketing e vendas, controller, financeiro, ninguém sai de casa para errar, né? Todo mundo sai para acertar. Quando a gente começa a entender que a companhia é a mesma, que todo mundo ali tem o mesmo objetivo, fica muito mais fácil. Eu não preciso ser o melhor amigo do Rodrigo, mas eu tenho que respeitar o trabalho do Rodrigo no marketing. Se a Renata estiver no financeiro, se a Fabiola estiver no RH, eu tenho que respeitar as pessoas. Quando tem esse relacionamento, fica muito mais fácil. Eu acho que você cria ali uma sinergia grupal para o mesmo objetivo. E lá atrás, na Hansen, a gente batia a mão na mesa, né? Cada qual depois, quando eu assumi toda a área comercial, eu tinha assim embates homéricos pessoal do marketing, né? O meu negócio era vender e o marketing tinha que me ajudar a vender. Né? E aí ele tem que fazer o que faz sentido, né? E quem consegue entender o que faz sentido não é quem está dentro da sala de vidro. Quem consegue entender o que faz sentido é quem está na ponta, né? E aí o marketing ele tem que sair da sala de vidro e tem que ir para a ponta. Ouvir o que o meu vendedor está falando, tem que ouvir o que o meu canal digital está ouvindo, tem que ouvir a dor do cliente, porque senão você não consegue tomar uma decisão assertiva. E eu penso que no passado era muito isso, né? O marketing ali, sabe, ele ficava ali numa sala bonita, né? Criando coisas bonitas, né? Glamouroso. Coisas fantásticas. Tinha né? as pranchetas. Mas aquilo não funcionava, né? E aí você tinha que dar uns tapas na mesa para o cara falar assim, não, peraí, vai falar para a ponta. Né? Você desenhou tudo bonito, né? Você falou que a nossa campanha de Natal vai ser fantástica. A gente tem vitrine para fazer isso? Vai colocar essa loja lá na grande circular, ver se a gente consegue fazer isso.
Que uma coisa é você colocar dentro do manauara, outra coisa é você colocar na grande circular. É uma né? grande diferença. É uma grande uma diferença. adaptabilidade, né? E aí você precisa ter esse jogo de cintura, essa conexão. Sim. Né? Então passa por você entender que tem que estar todo mundo jogando o mesmo jogo. Né? E aí eu vou trazer até uma frase do CEO da Target, que ele faz o seguinte: joga o seu próprio jogo, não o jogo do seu concorrente. Né? Fica muito olhando para o concorrente, mas a gente fazendo a nossa parte. O marketing não está conversando com vendas. O marketing está criando aqui o mundo perfeito e o vendas está fazendo o mundo ideal. Ou vice-versa. O vendas está achando que está fazendo o mundo ideal e tem uma série de oportunidades que o marketing está ali te colocando e você não está aproveitando. Então a gente tem que ter essa sinergia, tem que ter essa maturidade de sentar, conversar, entender que a gente está no mesmo barco, que o negócio é o mesmo, que o jogo é para todo mundo e que a companhia tem que estar na mesma vibe. Quando não tem isso, vai ficar esse confronto. Então, acho que precisa primeiro ter essa humildade de sentar, conversar, entender o negócio, saber, e tudo isso passa por uma coisa crucial. Qual que é o planejamento estratégico da empresa? Não dá para ser assim, ó, vou tirar um coelhinho da cartola, né? Agora a próxima data sazonal maravilhosa que nós temos é o Dia das Mães. Tá aqui o coelhinho da cartola, não é isso, tem que estar previsto. Vou fazer lançamento de produto? Eu vou fazer um processo de recompra? Eu vou aumentar minha base de cliente? Hoje todo mundo fala em cashback e programa de fidelidade. Né? Uhum. A gente viu, inclusive, agora todos os grandes players, como todos, Ultrabuilt, com 550 milhões de usuários na base, Leves e todos eles, né? Com uma base enorme e falando de fidelização do cliente. Todo mundo falando sobre isso, mas será que eu aqui estou preparado para fazer isso? Eu estou olhando para a minha base de cliente, estou fazendo ali um processo de recompra, estou aproveitando essa base e o marketing dá todas as ferramentas que ele pode me auxiliar nisso, mas eu fico querendo fazer sozinho sem olhar para o marketing. Então, primeiro, empatia por ambas as partes, sentar na mesa e entender que o jogo é para todo mundo, que a gente está no mesmo barco e que ninguém sai de casa para errar. Isso E aí, importante. né, a gente tem que estar junto. Né? Então, vamos lá. E o que o marketing pode me oferecer? O que o vendas tem a oferecer? E quando isso acontece, e a gente deixar um pouquinho da vaidade de lado, né, que tem essa coisa de muita vaidade, né? Não, porque aí vem um termo técnico, não sei, tal. A equipe de vendas não entende isso. O cara começa a falar marketês e aí o cara não entende, o cara né? não entende. Aí a hora que você chega numa reunião comercial, lançamento de campanha, Rodrigo deve entender. Lançamento de campanha e tal, você chegou lá, colocou o gerente da loja, dentro da loja. O cara começa aquele marketês, o gerente começa assim. Meu Deus. Ele vai ser o primeiro cara a jogar contra. Aquilo não vai dar certo. E é muito louco, porque eu já estive nesse lugar de vendedor e receber campanha da empresa principal. E aí, às vezes, vinham vários tipos de métodos de ser utilizado e a gente, cara, isso não vai funcionar dessa forma, não. Eu tenho uma experiência disso. A gente fazia um exercício com os gerentes regionais eles viam antes o que eu fazia para jogar esse jogo, né? Ao invés de eu ir para um comitê de aprovação sem falar, eu fazia com que o cara fizesse junto comigo. Como? Eu ficava assim, cara, eu fiz o texto. Tu tem 5 minutos na tua agenda? Eu queria te falar um negócio. Isso com o diretor. Aí, depois que ele validava, a gente gerava uma peça. Vamos fazer uma reunião com todos os gerentes regionais só pra gente pedir opinião. Cara, raramente a gente mexia alguma coisa, mas às vezes saem insights legais, às vezes uma sacada do cara a gente colocava na campanha, mas beleza. Quando chegava no comitê pra aprovar a campanha, a peça, tudo, ninguém falava nada. Não, muito boa, tá tudo legal. E a gente reduziu muito o impacto. Quando eu cheguei na companhia, tinha muito esse atrito. E como o meu background era de agência, o ser mais político que tem, porque ele precisa navegar por egos, né? Por propósitos, e por coisas assim, cara, às vezes você tá tratando com alguém que o objetivo dela não é fazer o negócio crescer, é ela crescer. E aí você tem que administrar isso. Então, quando você trabalha ali no corpo a corpo de uma agência, então, antes de ir para lá, eu tinha 10 anos fazendo isso, então quando eu cheguei lá, eu falei, opa, isso aqui é parecido. Vou fazer a política aqui de envolver todo mundo. E você conseguiu, e a gente conseguiu evoluir muito. E aí, puxando para, de novo, falar sobre a minha resposta do desalinhamento de marketing e vendas, para curioso isso que nós fizemos um podcast recente. Passou 1 hora falando só disso, assim, cara, para entender como é uma pauta quente para nós. A gente lida com isso todo dia. Entende assim,
Hoje, como agência, a gente não fala só da parte de marketing. Hoje a gente entrega um produto que chama acompanhamento comercial. Tanto a parte de implementação quanto de acompanhamento. O que a gente faz? Por exemplo, você está no zero. Você fala assim, Rodrigo, eu estou com dificuldade de vender esse produto aqui. Organiza para mim. Aí o que a gente faz? Isso principalmente com vendas complexas, tá? Esse produto a gente acaba vendendo para produtos mais high ticket, tudo que precisa ter mais toques para chegar na venda, né? Tanto o caso de varejo. Mas funciona da mesma forma, né? E aí o que a gente faz? A gente cria essa corrente de informação, tanto através de tecnologia como através de ritos e rituais. Por exemplo, cara, você contrata o acompanhamento, você vai ter uma reunião comigo toda semana, com o time, né, comigo, com o meu time, para falar de pautas específicas, que obriga tanto vendas como marketing trazer para essa reunião aquelas pautas. Aí você já criou o primeiro ritual ali, né? E você ter... se acontecer isso, faz o quê? Já está estabelecido. Você tem um playbook disso. Como é que é a regra do jogo? Como é que qualifica lead como marketing? Como é que marketing qualifica? Como é que ele vira um MQL, né? Um lead qualificado pelo marketing? Como é que ele vira um lead qualificado por vendas? Beleza, fez aqui o processo. Quais são os passos? Né? Quais são os critérios, na verdade, né? Quais são os critérios? É uma coisa que a gente chama de lead scoring, né? Como é que a gente faz isso? A gente, enquanto empresa, acaba fazendo isso de maneira automatizada, que facilita muito, mas na mão também dá para fazer. Né? Se você é um pequeno negócio, avalia quais são os critérios de passada de etapa dentro da trajetória da tua negociação. Tá, agora volta e pensa, o que eu posso fazer melhor em cada pedaço aqui? O trabalho que a gente faz de acompanhamento comercial é justamente isso. Cara, e se eu colocar uma automação aqui? E se eu melhorar esse script? E se eu melhorar esse e-mail? Se eu trocar essa proposta? Bora testar essa e essa. Bora testar esse botão, esse e esse. E, ao longo do tempo, gerar uma escala de aprendizados que é daquele negócio. Você vai trocando, vai trocando. Precisa ser vivo, né? E aí, trazendo um pouco do que eu falei naquela conversa lá, hoje tem uma tendência muito forte no mercado das grandes companhias terem os diretores de receita, né? Ou seja, eles juntaram marketing e vendas dentro de uma grande caixa, porque se entendeu que não faz sentido... E que não dá para desassociar. Exatamente, que não faz sentido isso serem áreas separadas, porque dá muito mais certo quando marketing e vendas trabalha junto. Estão convergindo. Exatamente, né? E a gente já tem cases, cara, a gente tem agora um case muito legal na nossa concessionária. O que a gente fez? A gente implementou esse processo lá, a gente tem esse produto lá, a gente faz o acompanhamento comercial. E aí, assim, vai ter campanha? Pô, legal o comercial, o que você vai fazer na campanha? Vou fazer isso, beleza, mas eu vou fazer o seguinte, precisamos ter treinamento do time, a gente precisa treinar o time para a campanha e treinar o time para atender. Do script da campanha, ou seja, a gente cria o script, aí eu vou fazer um treinamento para colocar aqui. Beleza, check. Aí, fomos lá, organizamos toda a jornada. Como é que, o que vai acontecer quando ele chegar? Vou falar dele sobre isso. Beleza, check. Aí, do outro lado do marketing, cara, eu já sei com quem eu quero falar. Então, eu vou criar campanhas direcionadas. Aí, eu tenho uma coisa que eu sempre falo assim, cara, a gente sempre vai ser... vai sempre ter o tiro de laser e o tiro de canhão para entender daqui o que se aproveita. Do ponto de vista de compra de mídia hoje na internet, é muito importante você ter essa sensibilidade. Por melhor que a gente conheça o nosso cliente, a gente não vai acertar mais do que a inteligência artificial do player que está te vendendo aquela mídia. Ele tem muitos dados que pode parecer que aquele não é o teu cliente, mas ele é. Porque ele acessa muitos dados, então você tem que deixar a plataforma trabalhar também. Então, a nossa política aqui, enquanto método, eu sempre faço, cara, tu vai fazer uma campanha fechada e uma campanha aberta, que é falando de público. A gente fez isso, e aí em 3 dias de evento, com investimento aí de R$2.400, a gente chegou a vender 9 carros, através deste canal, tá? O evento como todo vendeu muito mais, mas através dessa linha, desse canal, dessa campanha, desse evento. Então, a gente teve um retorno sobre investimento de mídia, hoje, de 418 vezes o que a gente trouxe. Só alinhando o marketing e venda. Olha a importância, né? Resultado. É isso. Exatamente. Então, eu trouxe esse resultado justamente para falar, não do contexto, não, é errado não alinhar. Não, cara, é errado, eu alinhei e olha o que aconteceu, né? Então, a clareza que a gente precisa ter, e assim, essa é uma esfera de uma concessionária, mas isso poderia acontecer em qualquer negócio. Que quando você traz esse alinhamento entre marketing e vendas,
você vai ter muito mais previsibilidade de receitas, você tem muito mais crescimento. Maravilhoso. E para fechar aqui com vocês, essa última pergunta que eu quero fazer, que é o último erro, né, que eu quero apresentar, é não investir em tecnologia e automação. O Marcelo, ele começou aqui falando da importância da gente fazer isso, mas só para complementar, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu quero a visão de vocês dois. Quais são os maiores benefícios de automatizar esse processo? E por que essas ferramentas elas são essenciais para quem busca essa escala? Primeiro que eu quero trazer, hoje a queridinha de todas as conversas é a IA, né? A IA hoje ela é a queridinha de todo mundo. E parece uma coisa ou muito nova, ou muito distante, ou uma coisa muito simples. Sim. Que todas essas afirmações entre as que eu fiz agora estão todas equivocadas, né? Primeiro que eu vejo a inteligência artificial generativa como meio e não como fim. E por que ela é tão importante do contexto, né, se eu não utilizar da tecnologia, da informação e das ferramentas de gestão? Porque, primeiro, quando eu falo da inteligência artificial, tenho que usar ela tem que ser o meio por quê? Primeiro, eu vou usá-la para me empoderar meu time, preparar cada vez mais o meu time com informação, né? E aqui eu vou subsidiar o meu time com dados, informação, eu vou aqui treinar, capacitar. Da mesma forma que eu vou utilizá-la para que eu possa entregar o melhor para o meu cliente, de maneira mais assertiva. Então, eu consigo criar filtros, eu consigo criar janelas para que eu seja assertivo naquele tiro de laser que o Rodrigo acabou de mencionar. Sim. Então, eu vou direto ao ponto, eu vou direto naquele cliente. Então, a inteligência artificial, que é uma das tecnologias mais preponderantes atualmente, ela vai muito além do ChatGPT, ela vai muito além de achar que ela é o futuro, porque ela é o presente, e ela precisa ser utilizada. Por exemplo, hoje já existem algumas empresas fazendo precificação dinâmica, coisa que lá no passado a gente era utilizada e a gente não sabia, né? Aliás, não era explorado como inteligência artificial, porque ela vem tracionando isso, vem da velocidade, através, por exemplo, da compra da venda de passagem aérea, que nada mais era do que precificação dinâmica. Mas hoje tem gente no varejo como a C&A fazendo precificação dinâmica. Então você tem uma loja da C&A em Manaus que o mesmo produto que ela vende aqui, ela pode estar com preço diferente em Santa Catarina. Ou em São Paulo. Até em lojas ou diferentes. até em lojas diferentes na mesma por região. cidade. Tu vai num shopping, um preço, tu vai na loja. Eu participei da implementação do projeto desse no varejo alimentar, né? Que às vezes dentro da mesma semana você tinha trocas de produto ali e a captura de receita sensacional. Então, se você não usa dessas ferramentas, se você não usa da tecnologia, efetivamente você está fora do jogo. Então, ela precisa estar no seu dia a dia. A informação, a tecnologia, a busca de você utilizar isso de maneira cada vez mais expressiva, tem que fazer parte do seu dia a dia. E hoje nós temos tudo ao nosso alcance. Muito simples, não muito barato ainda, né? Mas temos ao nosso alcance. Então, a gente só precisa querer fazer. E eu vou afirmar o seguinte, que as empresas que não tiver um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de informação e, sobretudo, de inteligência artificial, no próximo ano, elas vão deixar de fazer 30% a menos do resultado delas, no mínimo. E isso daí não é o que eu estou falando, isso daí é são dados que a gente teve acesso agora na NF, que o Lee Peterson, que é um gênio, né, de varejo, ele trouxe essas informações assim de maneira muito próxima, e se a gente não olhar para isso, a gente vai ficar sempre no achismo. E aí a gente tem esse mal. E aí, uma coisa que eu penso que também é um paradigma que nós temos que quebrar, é que nós não estamos preparados para ir na região norte. Ao contrário, a gente está. Tem muita gente boa fazendo coisa interessante aqui. E até vou aproveitar, se vocês derem uma voltinha ali na feira da Amase, que está tendo, tem um pessoal trabalhando lá com mídia digital, com processo de mídia digital, de uma companhia que eles eram especialistas em outsourcing de impressão, e agora eles estão trabalhando com painéis digitais. Mas não é o painel, são softwares de gestão. De gestão, retail, né? De retail. Então, assim, é uma coisa completamente diferente que está aqui ao nosso alcance. E a gente fala assim, nossa, é uma fortuna. Não, não é. Ontem eu conversei com o Diego Sestaro, que está trazendo isso para cá, a companhia dele trazendo isso para cá. Então, assim, tem muita informação, tem muito dado, e se eu não utilizar isso, eu estou fora do jogo. Olha só, né? Algo que você queira complementar, Rodrigo? Não, assim, eu vou fazer uma fala, assim, né, é muito claro para mim. Se você não
automatizar processos, dificilmente você chega na escala. Porque se você escala sem automação, é muito mais caro, né? E aí, muito do que a gente faz no digital é levar essa clareza. É lógico que são momentos, né? A gente pega a pessoa, maturidade 1, daí tem maturidade 0, 1, 2 e 3, vamos dizer assim. Às vezes o cara tem maturidade 0 de negócio e ele quer chegar quer fazer uma automação. Cara, não vai funcionar. Você precisa passar o caminho. Perfeito. Precisa ter um momento. Tá, chegou no momento da escala, qual processo que eu posso automatizar? Às vezes, e eu falo isso assim, a gente vive isso, cara. A gente implementou IA dentro do processo produtivo, dentro do processo de vendas. A nossa IA analisa o vendedor, ela pega a reunião, faz os entendimentos, ela analisa o vendedor. 5 minutos depois da reunião, ele já recebe um feedback automatizado. Ela analisa todas as objeções do nosso cliente. Quanto tempo que ia demorar assistindo o vídeo para fazer isso na mão? Quantos funcionários ia ter que ter? Quanto que eu ia ter que investir para ter a qualidade de análise que hoje eu já tenho com a inteligência artificial? Entendeu? Então, isso assim, é um detalhe Perfeito. de vários que você pode trazer aí. E para diversos negócios, você tem vários processos que você pode colocar, não só através de inteligência artificial, mas automações mesmo, digamos assim, o bom e velho automatizado mesmo. Cara, pega aqui, apertou um botão, vai fazendo automático várias coisas, entendeu? Então, para mim sem automação, não tem escala. Olha só. Se eu pudesse, ficaria mais tempo aqui conversando com vocês, porque eu tenho um privilégio enorme de poder aprender com vocês. É um prazer, de fato, falar sobre esse assunto. Trabalhei muitos anos com venda, mas como vendedora, e é muito legal ter essa troca, porque a gente vê aí uma experiência vasta, né, de ambas as partes. Mas eu quero, Marcelo, que você deixe aqui para a gente suas redes sociais, para que as pessoas que estão aqui acompanhando esse episódio possam conhecer mais sobre o seu trabalho, assim como o Rodrigo também, que tem um trabalho super legal nas redes sociais dele. Então, por gentileza. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Acho que obrigada. A gente conversar sobre varejo, conversar sobre negócio, conversar sobre vendas e marketing é o nosso dia a dia. Verdade. Um papo agradável, descontraído. Acho que vale a pena. O Rodrigo tem aí experiência, a Renata mediou super bem. Mas eu quero dizer para quem está do outro lado que passa muito por esse processo da gente entender para onde que a gente quer ir, né? Sim. E se a gente não tem uma rota, se a gente não tem um plano, não sei para lugar nenhum. Então, a primeira coisa, eu preciso planejar isso daí. E eu penso que um dado interessante nosso lá do IBVV é que esse ano nós fizemos 17 planejamentos estratégicos, né? E não é planejamento de marketing, está dentro, né? Ele faz parte aqui, não, mas é um planejamento estratégico da companhia, amplo, né? Muito mais amplo. Nós fizemos 17 esse ano. Há alguns anos atrás, a gente vem construindo, que eu lembro que alguns anos atrás a gente fazia 3, 4, 5, o pessoal falava, não, isso não é para mim, agora não. Agora está todo mundo preocupado, né, com o futuro, sobretudo depois da pandemia. Está todo mundo antenado de que eu preciso me preparar, preciso me qualificar. O número de consultorias aumentaram significativamente depois da pandemia. Porque na pandemia ficou todo mundo sabendo assim, e agora, o que é que eu faço, né? E se você tivesse um plano, com alguma previsibilidade, você tinha conseguido, e a gente conseguiu fazer isso em algumas empresas e passar aquela tempestade. Então, eu penso que é bom a gente conversar, mas, sobretudo, a gente tem que estar calcado num plano, você tem que ter uma metodologia, você precisa ter informação, você precisa trazer a tecnologia para dentro do negócio, você precisa estar com gente preparada, qualificada e que tenha conhecimento do que está falando. Muito curioso no mercado e acaba que isso afasta um pouco, né? Principalmente os menores. Os grandes já estão bem amparados, a grande maioria está bem amparado, ou pode ficar melhor, mas os médios e os pequenos, eles precisam ter essa coisa mais próxima. Eu acho que a gente tem um mercado, nós temos um oceano aqui no Amazonas para construir isso, na região norte, inclusive. Aproveitando, deixa eu ver as redes sociais, estou falando demais. @ Marcelo Salum e @ibvv.br. Fala com a gente, segue a gente está à disposição para bater um papo, para conversar, e foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Rodrigo, por gentileza, suas redes. Você vai poder seguir um pouquinho mais do que eu falo aí, dos devaneios de uma mente inquieta sobre marketing, vendas, desafios de gestão aí. Eu acabo dividindo muito sobre isso ali nas minhas redes sociais, @RodAraújoPro, tudo junto, sem nada, é isso mesmo, no Instagram. E você também vai me achar no Instagram da Digital, segue aí a gente, se inscreva aí no nosso canal, continue acompanhando os nossos conteúdos.
E a gente está sempre aqui para tentar gerar mais previsibilidade de vendas através do marketing. Esse é o nosso propósito como empresa, é o que a gente entrega. E tem um linkzinho aqui embaixo do vídeo, se você estiver vendo aí pelo YouTube, se não, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, você vai também ter um linkzinho para você clicar e falar e agendar uma reunião com um dos nossos especialistas, tá? Vai ser um prazer te atender e é isso. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Rodrigo, por compartilhar tanto conhecimento e insight. Para você que acompanhou até aqui, agradeço por estar aqui conosco até esse momento. Segue a gente no Spotify, se inscreva aqui no YouTube, no nosso canal Digital Comunicação e até a próxima.